E aí, tudo bem? Boas-vindas a mais esta explicação aqui da Ford College. Se você acompanhou a nossa última lição, a gente bateu um papo sobre os diferenciais da rede Solana, mas de um jeito um pouco mais teórico, lembra? Pois é, hoje a gente vai construir uma ponte. Vamos sair dessa teoria toda e descer direto para a casa de máquinas para ver onde a mágica acontece de verdade, a vazão e os fatores de custo. Então, o nosso foco agora sai do papel e entra rasgando na realidade nua e crua da engenharia. A gente vai explorar exatamente como aquelas escolhas únicas de design da rede ditam, na prática mesmo, coisas como a velocidade que a gente consegue medir de fato e aquelas taxas estruturais que quem desenvolve e quem usa sentem no bolso todos os dias. Para a gente não se perder, esse é o nosso mapa de hoje. Vamos passar rapidinho por 5 pontos: a rodovia de dados, os mecanismos centrais, os fatores de custo, algumas aplicações práticas e, para fechar, os trade-offs de engenharia. Bora lá? Começando pelo começo, nossa seção 1, a rodovia de dados. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender como essa engrenagem funciona em uma escala tão massiva, pensa na arquitetura da blockchain não como um monte de código, mas como uma gigantesca rodovia de dados. Olha só esses traços desenhados aqui. O passo 1 são as faixas da rodovia, onde os carros viajam soltos, representando a execução paralela. O passo 2 é a nossa rampa de acesso, um sequenciador que organiza e injeta o tráfego na pista sem causar acidentes. E o passo 3 são aquelas praças de pedágio super inteligentes que calculam o consumo exato da sua viagem e cobram a conta. Beleza, entrando agora na seção 2, os mecanismos centrais. É hora de abrir o capô desse motor. E aqui eu preciso ser bem direto com você. Velocidades absurdas numa rede descentralizada não acontecem por causa de um passe de mágica. A alta vazão vem primariamente de 3 componentes críticos trabalhando juntos como uma orquestra afinada: a ordenação determinística, a execução paralela e o roteamento rápido. Lembra daquela nossa rampa de acesso? Pois é, ela é a tal da ordenação determinística. Imagina isso como um semáforo absurdamente inteligente. Usando carimbos de tempo precisos, a rede organiza quem entra e quando entra de forma totalmente previsível. O pulo do gato aqui é que isso evita que os computadores da rede percam um tempão discutindo quem chegou primeiro, sabe? Basicamente, acaba com aqueles engarrafamentos digitais gigantescos. E isso ilustra muito bem o nosso próximo ponto, que é a execução paralela. Se o nosso semáforo lá atrás bota a galera na rodovia, a execução paralela são as várias pistas disponíveis para acelerar. Como a rede consegue fatiar as transações que não dependem umas das outras e processar tudo ao mesmo tempo em núcleos isolados, você não precisa ficar parado esperando o carro da frente andar para você ir. É uma explosão brutal de capacidade, de verdade. Para quem é mais focado nos detalhes, dá uma olhada nessa nossa tabela de especificações em verde escuro aí no papel. Vê como cada pecinha dessa afeta não só a velocidade, mas também o custo. A ordenação, por exemplo, joga o custo de coordenação lá no chão. Já a execução paralela aumenta massivamente a vazão usando vários núcleos da máquina. Mas, claro, isso exige mais poder computacional. E o roteamento rápido. Ele acelera a inclusão, mas gasta um pouquinho mais de banda de rede. No fim das contas, almoço grátis não existe. E já que estamos falando em custos, vamos para a seção 3, fatores de custo. Vou mudar a nossa atenção agora de como o motor corre para quanto combustível ele bebe. Os custos que a gente paga numa transação não são tirados da cartola. Eles estão amarrados diretamente aos recursos físicos que os validadores consomem. A gente está falando do desgaste real do processador, do vai e vem de leitura e escrita na memória para mudar o estado de uma conta e da largura de banda da internet gasta para espalhar tudo isso pelo mundo. Então, o X da questão é este. Sempre que a gente escala a velocidade de um sistema gigante desses, a contabilidade ali debaixo do capô muda de figura. A rede como um todo passa a consumir muito mais recursos agregados de hardware. A ironia bacana disso tudo é que a arquitetura é tão eficiente que dilui esse uso pesado, e o valor que chega na ponta, a taxa nominal para você e para mim, continua super baixa. Vamos ver como isso roda na prática? Seção 4, aplicações práticas. Puxando essa teoria toda para o mundo real, imagina que você está construindo um aplicativo de finanças para trade de alta frequência. São milhares de transferências que não se cruzam, não dependem umas das outras. É lindo de ver. Os carros correndo livres nas faixas paralelas sem se encostar. Agora, faz o contraste disso com um evento global, onde milhares de pessoas tentam atualizar ou comprar a mesma coleção de NFT ao mesmo tempo. É todo mundo tentando chegar no mesmo destino, usando a mesma estradinha de terra do contrato inteligente compartilhado. É aí que acende aquela luz vermelha no painel.
Imagina centenas de carretas carregadas, pesadíssimas, tentando passar por uma única cabine de pedágio ao mesmo tempo. Não faz a menor diferença se a rodovia tem dezenas de faixas livres do lado. O engarrafamento, ou ponto de serialização, se forma ali na cabine. Toda aquela vantagem maravilhosa da execução paralela é engolida no mesmo instante por esse gargalo de estado. E é exatamente isso que nos leva direto para a nossa última parte. Seção 5, Trade-offs de engenharia. São esses gargalos que fazem quem constrói o software suar a camisa para valer. Quem desenvolve a sério não joga o código no ar e reza para ele rodar rápido. Em vez disso, usa uma espécie de checklist mental. Primeiro, eles identificam quais contas vão ser acessadas o tempo todo, depois, calculam o esforço computacional. Aí, medem qual é a chance de 2 usuários tentarem mexer no mesmo dado no exato mesmo milissegundo. E, com base nisso tudo, escolhem se vão focar em velocidade pura ou em reduzir a latência. E como a gente aplica essa matriz de decisão na prática? É bem lógico. Se os dados mostram que a taxa de conflito é super baixa, maravilha, a gente pavimenta mais faixas e abusa da execução paralela. Agora, se a chance da galera bater de frente for gigantesca, a estratégia vira de cabeça para baixo. É preciso construir caminhos secundários, isolados e particionar as coisas para desafogar a pista principal. E para fechar, eu quero deixar essa pergunta martelando aí na sua cabeça. Quando você for pensar no próximo grande projeto Web3, qual vai ser o gargalo físico de verdade? Sabe, ao invés de ficar focado em bater recordes de velocidade na vitrine, só para mostrar números, a gente precisa olhar para dentro. Priorizar a inteligência na hora de projetar a estrutura de dados vai sempre valer muito mais a pena do que simplesmente tentar resolver as coisas na força bruta do hardware a longo prazo. Bom, e com essa reflexão super importante, a gente encerra a nossa explicação de hoje. Dá só uma revisada nas suas anotações, porque na nossa próxima lição a gente vai entrar de cabeça em padrões avançados de design e ter essa base sólida de hoje vai ser essencial. Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho profundo criado pela Forge College. Ah, e não esquece de dar um pulo no nosso portal Forge College para continuar explorando com a gente esse universo insano da Web3. Um abraço e até a próxima!